todos. Cumprimentar aí os nossos colegas aqui da mesa e dizer que sempre acho que é importante nós mostrarmos aí a carteira de trabalho da Petrobras para a comunidade, discutir essas questões que envolvem aí sustentabilidade, para que a gente siga, né, o caminho correto. Eu acho que o trabalho que a Petrobras, junto com a comunidade, está desenvolvendo aqui em Santos, eu diria assim, eu acho, porque não quero afirmar que é a primeira vez que se faz isso, pelo menos na área de exploração e produção. A gente chega tomando todos os cuidados para que a indústria se desenvolva ordenadamente. E uma outra observação que eu quero fazer é o seguinte: o tema é o mesmo para todos os palestrantes, não é isso? Então, se no final houver uma convergência desses temas, é sinal que o caminho está correto. Ficaria bem estranho se cada um apresentasse uma situação diferente aqui. É isso? Então, já várias coisas que o Lara falou, a gente vai mostrar, e o Zé Roberto e assim por diante. Muito bem. Então vamos lá. Aqui é um aviso que a Petrobras ela sempre tem que mostrar, porque ela tem ações na bolsa, e o que a gente falar aqui em termos de números são estimativas, são projeções que não devem ser consideradas por ninguém para tomar qualquer decisão mais comprometedora, mais séria, em função desses dados. Isso é uma praxe que a gente está usando. Por favor. Muito bem. Se fala muito do pré-sal. Ele já mostrou aqui essa figura, apenas para esclarecer, porque eu já tive essa pergunta: o que é pré-sal, né? O que é pré-sal? Todo mundo fala em pré-sal, mas a definição do pré-sal fica, né, em suspenso. Então, para quem não sabe, na verdade são reservatórios de petróleo que estão abaixo do sal. Porque houve primeiro uma deposição de matéria orgânica, onde o petróleo foi gerado e armazenado, depois houve a precipitação do sal e a deposição. Isso lá na época que os continentes se separaram. Então aí, ele é pré-sal porque esse reservatório está antes do sal. Chegou primeiro. E quando fala em pós-sal, são reservatórios de petróleo que ficam acima do sal. É uma simples definição, assim, só para situar tudo. Então, ela ocorre aqui nessa faixa, o pré-sal, ele ocorre nessa figura azul. Não significa que em todos esses pontos tem petróleo, pode ter algum ponto que não tenha, mas a ocorrência maior dele é aqui na bacia de Santos, a parte que tem a maior área, não é isso? Muito bem, mais um. Mas a gente não tem só pré-sal. O pré-sal está aqui na bacia de Santos, ele está situado aqui nessa região verde. Mas nós temos aqui, Polo Uruguai, Uruguai Tambaú, Polo de Mexilhão, que é Campo de Gás, aqui também é gás, Polo de Merluza, Polo Sul da bacia de Santos. Tudo isso, esse petróleo, todo esse petróleo que será produzido nesses polos, é um petróleo do pós-sal, que é a grande maioria do petróleo produzido no Brasil, inclusive na bacia de Campos. É uma bacia, como vocês talvez já viram, uma área imensa. Nós podemos dizer que nós estamos no início da exploração. Mais um. Os investimentos, Alberto já mostrou mais ou menos essa figura aí. No plano de negócios de 2010 a 2014 da Petrobras, estão previstos investimentos de 224 bilhões de dólares, dos quais 118, a maior parte, 53%, está voltada para a área de exploração e produção. É justamente a área aqui da OBS, aqui, que é a nossa atividade marítima, né? Depois, em segundo lugar, é o refino com 33%, que é a parte de refinarias, transportes e comercialização. Desse valor, 224, 212 serão investidos no Brasil, em todo o Brasil. E no exterior é uma parcela aqui de aproximadamente 12 bilhões. Pois bem, pré-sal
Desse valor, então, nós temos aí uma cifra de 33 bilhões de dólares que serão investidos no pré-sal, dos quais 28 bilhões estão na área de desenvolvimento da produção. Isso significa os projetos que nós estamos implantando aqui na bacia de Santos. Depois uma menor parcela aqui na exploração e de infraestrutura. E no pós-sal, que não pode deixar de ser diferente, porque o resto do Brasil, a produção é no pós-sal, e temos muitos projetos ainda a serem implantados, inclusive na bacia de Campos, são 75 bilhões de dólares. Bom, aqui nós fizemos uma cronologia. Em 2009, nós colocamos em produção o TLD de Tupi, que é um teste de longa duração, que tem um prazo curto, mas é simplesmente para obter informações de reservatório para ser utilizados nos projetos definitivos. Depois tivemos também a implantação do campo de Lagosta, que fica do lado próximo de Merluza, né? Essa cor aqui era para ser amarela, era para ser verde, né? Mais ou menos, não é isso? Verde significa que está implantado já, está funcionando. Em Tiro também, esse ano, lá em frente a Itajaí, também entrou um TLD, que é um teste de longa duração, de um reservatório que não é do pré-sal, é no pós-sal. O que é azul aqui é gás natural, e o verdinho é pré-sal. Bom, esses três campos, esses três sistemas, vamos chamar assim, de Guará, TLD Tupi e... a cor ficou muito igual. Mexilhão está no amarelo porque está prestes a entrar em produção. Até o final do ano, os navios já estão na área, estão fazendo as interligações e devem iniciar a produção, talvez do Tupi até agora, nesse mês ainda. Bom, os demais aqui são testes de longa duração que vai ser feito durante esse período, mas nós temos aqui um definitivo lá de Tiro, temos um projeto de Guará, no campo de Tupi Nordeste, e mais 10 sistemas de produção que vão ser instalados naquela região verde que eu mostrei anteriormente. Tupi, Guará, Iara, Iracema e Carioca, esses são nomes de prospectos de petróleo. Então até 2020 nós vamos ter aqui esse número de sistemas em produção. Aqui só para situar mais ou menos a região, seria aqui a que eu falei agora, né? Carioca, Tupi, Júpiter, Iara, etc. A posição deles fica aí, mais ou menos. Aí nós vamos ter aqui no sul hoje, que eu já falei que é o Tiro, é uma plataforma sempre submersível. Está situada mais ou menos nessa posição aqui. Aqui nós temos a plataforma de Merluza, depois a de Mexilhão, que já está instalada, e o que está verde aqui são os navios que já estão posicionados, já estão na área. E o que está marrom aqui são aqueles navios que eu mostrei antes daquele outro gráfico. Eles vão ficar mais ou menos posicionados aqui, nessa região. Uma pequena parte, pelo menos por enquanto, do lado de São Paulo, essa linha aqui é a linha que divide São Paulo e Rio de Janeiro, e uma parte maior no estado do Rio. Esse sistema é o sistema de escoamento do gás, tem a ligação aqui de Tupi, Mexilhão, Uruguai, Mexilhão, depois ligando aqui na UTGCA, e Merluza sendo escoado através da refinaria do Cubatão. Então esse é o sistema de dutos, todos instalados para escoamento do gás. No final disso pronto, nós vamos ter aqui então a unidade instalada aqui em Caraguatatuba, recebendo esse gás, processando, separando o GLP, que é o gás de cozinha, mais um líquido mais pesado, do gás propriamente dito que vai ser escoado para o mercado. Então nós vamos ter uma condição aí de oferecer, com esses campos que já estão aí, eu falei Uruguai, Mexilhão, Lagosta, e um pouco de Tupi, vamos poder disponibilizar 22 bilhões de metros cúbicos de gás por dia, a partir agora do próximo ano. Isso é quase o que a Petrobras importa do Brasil Bolívia.
Então, em 2020, a nossa produção, que hoje, a produção de óleo que é o azul, está em torno de 2 bilhões e 100 mil barris por dia no Brasil, vai passar para 3.950 em 2020, dos quais 1 milhão e 800 mil é um óleo que vai ser produzido no pré-sal. 1 milhão e 800 mil. Aqui está 1.070 por 78, porque essa é a parte da Petrobras. Existe uma parte do sócio, porque os parceiros aí têm aí uma parcela em quase todos esses blocos que nós estamos investindo. E essa produção chega então a 1.800 só do pré-sal. E aqui é o total de produção, barril de óleo equivalente, aí inclui o gás e inclui a parte do exterior.